Bem-vindos, meus alunos incríveis! Vamos trabalhar juntos, fazer o nosso melhor para aprendermos o máximo possível e nos respeitar e apoiar em todos os desafios. Vamos lá? Figuras geométricas e sólidos geométricos. Figuras geométricas são aquelas que possuem duas dimensões, ou seja, altura e largura. Por isso, são chamadas de bidimensionais. Mais figuras geométricas. Temos aqui o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango, o pentágono, o hexágono e o paralelogramo. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, por isso são chamados de tridimensionais. Possuem altura, largura e profundidade. Os sólidos geométricos são classificados em 2 grupos, os poliedros e os não poliedros, ou corpos redondos. O nome poliedro significa muitas faces retas. Por isso, para ser um poliedro, o sólido tem que ter somente partes retas. Então, crianças, eu trouxe para vocês aqui algumas figuras geométricas planas. Aqui eu tenho o triângulo, como o próprio nome diz, 3 lados, triângulo. Aqui eu tenho o quadrado, que tem 4 lados iguais. O círculo, ou eu posso falar também circunferência. E esse daqui é o retângulo. Lembrando que o retângulo é diferente do quadrado, porque o quadrado tem os 4 lados do mesmo tamanho, da mesma medida. E o retângulo não, tá? E agora vamos conhecer os sólidos geométricos. Esse daqui é o cubo. O cubo, ele parece um dado, né? Parece um dado. Então, o cubo, ele tem 6 faces e cada face do cubo é uma figura geométrica. Cada face dele é um quadrado. Então, o cubo ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ele tem 12 arestas, olha. A aresta parece uma faca, sabe? Então, arestas são essas retas que unem os vértices, essas pontinhas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E o cubo tem 8 vértices. Tem uma frase que a tia Paula sempre falava na escola, que é: o vértice pica, como se fosse uma agulhinha. A aresta corta. A face parece uma porta. Então, o vértice pica. O vértice é essas pontinhas que parecem uma agulhinha. Então, vamos contar quantos vértices tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Esse é o cubo. Vamos separar aqui as figuras. Vamos deixar os sólidos aqui. Lembrando, gente, que as figuras geométricas são chamadas de bidimensionais, porque elas podem ser representadas em 2 dimensões. Elas têm largura e altura, mas elas não têm profundidade. Agora, os sólidos são chamados de tridimensionais, pois eles têm largura, altura e profundidade. Essa daqui é a minha esfera, que parece uma bola, parece uma laranja, olha. Essa é chamada de esfera. Este sólido é chamado de cone. O cone e a esfera não têm arestas, pois eles não têm partes retas. O cone apenas tem um vértice, olha, um vértice aqui. E o cone tem uma base, a gente fala que ele tem uma base. Este é o cilindro. O cilindro tem 2 bases, olha. 2 bases. Não tem nenhuma aresta e nenhum vértice. Este é o paralelepípedo.
O paralelepípedo, ele tem o mesmo número de faces, arestas e vértices do que o cubo. O que muda é que o paralelepípedo tem umas faces retangulares, ó, representadas por retângulos, e duas faces representadas por quadrados, tá? Essa daqui é uma pirâmide. Lembrando que a gente tem pirâmide de vários tipos de base. Essa pirâmide é de base quadrada que a gente fala, porque aqui na base dela a gente encontra um quadrado, mas a gente tem pirâmide de base triangular, tá? E outros tipos de base também. A pirâmide, ela tem um vértice aqui em cima e 4 aqui embaixo. Então, ela tem 5 vértices. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantas arestas que essa pirâmide tem? 1, 2, 3, 4. E aqui, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8 arestas e 5 vértices. E faces? Vamos contar as faces da pirâmide? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. Olha, por quê? Porque na base dele encontramos um triângulo. Então, ele é chamado de prisma de base triangular. E temos outros vários tipos de prisma também, tá? De outros tipos de base. Então, vamos ver quantas faces que esse prisma tem? 1, 2, 3, 4, 5 faces. Vamos ver quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. E aqui eu tenho um prisma hexagonal, um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque a base dele é representada por um hexágono. O que é um hexágono? Hexágono é uma figura geométrica que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, esse é um prisma de base hexagonal. Vamos ver quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 vértices. Vamos ver as faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Agora vamos ver as arestas. Eu tenho 6 arestas aqui em cima e 6 aqui embaixo. Totalizam 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse prisma tem 18 arestas. Agora, vamos compreender a diferença entre poliedros e não poliedros, aqui na prática, né? Poliedros significa várias faces planas. Então, para ser um poliedro, ele tem que ter todas as faces planas. Então, esse tem todas as faces retas, né? Esse tem. Esse daqui já é um não poliedro, ou seja, corpo redondo. Por quê? Porque ele rola, olha. Todos os sólidos que eu consigo rolar são não poliedros. Vamos separar. Não poliedros, esse grupinho de cá. Vamos analisar a esfera. A esfera rolou? Rolou. Ela é não poliedro. Não poliedro. Esse prisma, se eu colocar, ele vai girar? Não. Então, ele é poliedro. Essa pirâmide, ela não tem nenhuma face arredondada, nenhuma parte arredondada. Então, ela é um poliedro. Ela não vai rolar. Vejam só, o cilindro rolou. Ele é corpo redondo ou não poliedro. E o prisma de base triangular, ele vai girar? Não, porque ele tem as faces retas, ele não vai girar. Não tem nenhuma parte arredondada. Então, ele é um poliedro. Então, ficou assim. Esses são os poliedros e esses os não poliedros. Temos aqui mais alguns sólidos geométricos. O cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide de base quadrangular e o prisma triangular. Agora, vamos pensar um pouquinho. Quais dos sólidos
apresentados para vocês são não poliedros, ou seja, corpos redondos. Se você respondeu cilindro, cone e esfera, você acertou. Quais são os elementos que formam os sólidos geométricos? A tia Paula mostrou para vocês como que conta as faces, arestas e vértices de um sólido na prática. Agora vamos aprender a contar quando o desenho está no papel. Faces é cada lado do sólido. Temos aqui um cubo. Então, o cubo ele tem 6 faces. Vamos contar juntos? 1, 2, 3 faces. 4, 5, 6. O cubo tem 6 faces. Arestas são as retas que unem os lados dos sólidos. Vamos contar quantas arestas o cubo tem? Aqui eu já grifei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo tem 12 arestas. Vértices são os pontos que unem as arestas. Vamos contar quantos vértices o cubo tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cubo tem 8 vértices. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a planificação dos sólidos geométricos. Compreendendo na prática. A planificação de um sólido geométrico consiste em abri-lo, ou seja, desmanchá-lo, para descobrir quais figuras geométricas compõem este sólido. Vejam acima a planificação de alguns sólidos. Observem a planificação deste cubo. Percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, descobrimos que ela é formada por 4 triângulos. E o cilindro é formado por um retângulo e 2 círculos. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de sólidos no nosso dia a dia. Temos aqui a pirâmide e como grande exemplo temos as pirâmides do Egito. Aqui o paralelepípedo, que também pode ser chamado de prisma retangular. Vejam só o exemplo aquário, a mochila, né? Quando ela é reta, lembrando que tem que ser reta, né? Não pode ser arredondada. Aqui temos livro como exemplo. Aqui a esfera, o balão, um tomate, a bola, o prisma triangular, o telhado da casa, uma cabana, o formato do balanço, do parquinho, tá? Cone, temos como exemplo a casquinha de sorvete. O cubo, temos aqui uma caixa de presente, uma casa que é em formato de cubo, né? Cilindro, temos a caneca, esse barril. Também como exemplo temos a latinha de refrigerante, tá? Desafio do dia. Observem atentamente estes sólidos geométricos e tirem um print da tela para depois vocês irem responder lá no meu privado para mim a pergunta que eu vou fazer. Vocês podem usar a canetinha lá do WhatsApp que tem para grifar, para circular para mim, tá?
Usando a canetinha lá do WhatsApp, vocês vão circular os sólidos que são poliedros. Não esqueçam de me enviar. Aguardo a sua participação.